sofre disso. A tal da cistite. A cistite, para quem não sabe, já vai mandando mensagem, hein? É uma inflamação na bexiga. E ela ocorre quando bactérias se habitam, tá? Na região perineal, ou seja, que é ao redor do ânus, e chegam na barriga e elas acabam, na bexiga, aliás, e elas se multiplicam. Como durante o ato sexual há um momento, né, e existem movimentos constantes também, até de fricção entre os órgãos genitais, acaba aumentando as chances dessas bactérias serem transportadas da região perto do ânus para a uretra. Olha isso, podendo assim chegar na bexiga. Ou seja, quanto mais relações sexuais você tiver, maiores são as chances desse tipo de infecção. Por isso vão surgindo as expressões cistite da lua de mel, a síndrome do namorado novo e daí por diante. A gente vai receber aqui uma pessoa maravilhosa, a minha doutora, que eu sou enlouquecida. Como é que você tá, doutora? Tudo bem, seu? Eu tô bem, tô ótima, Ju. Obrigada mais uma vez. Sempre bom estar aqui, porque esse é um assunto, quando eu comentei com você falou assim, Ju, bora. Bora, porque é muito legal. Você sofreu com cistite no seu passado também? Em algum momento da sua vida ou não? Também, é bem frequente, é uma queixa bem comum que a gente tem no consultório dessas cistites pós-relação sexual. E a gente tá aqui para tentando orientar e ajudar essas mulheres que sofrem também com isso e acham que só ela que tem esse sintoma. Não, pelo amor de Deus, se a doutora que é seu anjo, ela tem. Imagina a não vai ter, menina. Aquela história de que é casa de ferreiro, não. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Esquece. Vamos começar o nosso assunto aqui? Coloca na tela a produção. Então, a cistite de lua de mel é o nosso assunto de hoje. Pode ir decorrendo, produção, pra gente... A vontade de urinar demais, mais do que o habitual, isso é um dos pontos que fazem alertar essa paciente, por exemplo, que depois que teve relação sexual começou a urinar demais? É um sinal de alerta. Um dos principais é a ardência para fazer xixi. Algumas mulheres têm sangramento com a urina e dor pélvica, que a gente fala no pé da barriga, né, Ju? Sim! Isso, então esses são os principais sintomas que a gente tem ali das cistites, que são as infecções de urina dos órgãos baixos, principalmente bexiga. Tá vendo, gente? Tem mais aqui, ó. A quantidade de urina vai sendo reduzida. Eu vou dar um exemplo pra você, Xuxa, aqui, ó. Nós temos uma bexiguinha, tá? Que ela vai reproduzir muito bem isso que a gente tá querendo falar. Aqui, imagine você, hein, se olhar lá, tá com cistitinha. O que acontece? Você vai fazendo xixi assim, ó. De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Isso vai machucando, é como se fosse algo muito ácido, escorrendo e a gente sente do começo ao final a saída do xixi, né? Exatamente, a gente faz várias vezes xixi em pequena quantidade. E isso às vezes causa essa ardência, esse desconforto, essa dor e às vezes o sangramento, como eu disse. Então várias vezes a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu fiz xixi dali 2, 3 minutinhos, quero fazer xixi de novo. Sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga. Então, gente, essa outra tela, dor e ardência ao urinar, é muito comum, tá? Então, por isso que quando você sentir esses sintomas, já procura um especialista, já vai atrás, porque assim, deixar de ter relação sexual, ninguém vai deixar de ter. Agora, né, eu fiquei sabendo que existe uma vacina. Na verdade, Como existe... para alguns, não é vacina, acho que é remedinho, né? É um comprimido. Né? Que a principal bactéria que causa a infecção de urina, como você mesmo comentou no início, ela mora no nosso intestino e lá ela não causa nenhum prejuízo, Ju. Só que quando ela desloca, se transloca e vai para a região da bexiga, ela causa a infecção urinária. Então, a principal bactéria é a Escherichia coli e a gente tem como se fosse uma vacina que a gente vai criando imunidade aos poucos contra a Escherichia coli. Não é a única bactéria, existem outras, então para as outras bactérias a gente ainda não tem esse tipo de medicamento. Mas para a Escherichia coli, que é em torno de 80% das vezes que a gente tem infecção de urina nela, a gente já tem os tratamentos mais específicos e que vale a pena a gente estar investindo para melhorar esses sintomas. Perfeito. Agora essa é uma outra pergunta que eu te faço também de novo. Voltamos aqui para a presença da urina no sangue. Por que eu tô toda hora fazendo xixizinho, vou lá, solto? Talvez no meu primeiro jato, da manhã não saiu. Depois do almoço, quando eu vou lá e faço xixi, sai de novo. Por que pode ter o sangue nessa história toda? Porque a infecção de urina é um processo inflamatório e isso acaba causando uma inflamação na uretra e na própria bexiga e pode sair um pouquinho de sangue na urina, assim, um pouquinho até bastante. Até bastante. Isso. Existe um outro fator de risco que a gente tem que lembrar também para infecções de urina de repetição, que são os cálculos renais, as pedras no rim. Então, quem tem pedra no rim também tem maior predisposição para ter infecções de urina. E aí, um dos fatores para ajudar no cálculo renal vamos começar a dar dicas aqui, doutora?
A gente vai partir para o beber bastante água. Quando a gente fala do fato de beber bastante água, de fato ele é muito bom. E eu coloco, na verdade, tudo no lugar, né, doutora? Hidrata, ajuda nos órgãos também. Com certeza. E pensando específico nas infecções de urina, é como se ela estivesse lavando a bexiga, né? Então, você bebe água e cada vez que você faz xixi, você joga fora um pouco dessas bactérias que estão concentradas ali na urina. Então, beber água é essencial. E até para o cálculo renal ajuda também, né? Até para o cálculo renal. Urinar depois das relações. Aí você pensa, qual é a associação disso? A doutora pode me responder melhor. Isso é uma dica bem importante. A gente fala não ter relação com a bexiga muito cheia. Então, se até antes dói, né, isso, doutora? e se você tiver vontade de fazer xixi antes, faça xixi para depois ter relação. E o fato de fazer xixi pós-relação sexual entra na mesma história da água. É como se você estivesse eliminando essas bactérias que estão colonizando a região perineal e a região da uretra ali. Então, você vai estar limpando a sua bexiga. Tá vendo? Essa daqui eu achei bem bacana. Até porque a gente tá entrando agora nesse verão gostoso, é sauna. Tem muita gente que gosta de uma aventura diferente, que adora fazer amor na praia, adora fazer o amor na sauna, aquela coisa... Doutora, essa pergunta é caliente. Só que a mulher às vezes acaba usando uma calcinha ou o parceiro a cueca, enfim, molhada. E fica lá durante o dia todo. Porque a gente tá nesse verão, praia, acontece isso também, né? Isso. E aí? Olha, o ideal é não ficar com a roupa íntima molhada por muito tempo. Isso não só predispõe à infecção de urina, como outros tipos de infecção também, Ju, como candidíase, que é muito comum nessa época do verão também. Então, evitar sempre ficar com a roupa, tanto a calcinha quanto o biquíni, úmida por muito tempo. Se você estiver lá na piscina, estiver na praia, na água, tudo bem. Se for sair desses ambientes, procurar fazer a troca da roupa íntima. Perfeito. Vamos dando mensagens aqui. Essa daqui eu fiz por minha conta, porque quando eu tenho, eu faço. Dona Paulina, minha avó, me ensinou muito. Ju, ela vai me dar risada, assim, pelo amor de Deus, ela vai me matar. Ju, vai lá, faz um banho de assento, minha netinha. Vai lá, eu uso orégano. Você é a favor ou não? O que você entende disso, de fazer um banho de assento, que eles podem ajudar na cistite? Ô, Ju, depende do que você vai colocar nesse banho de assento. Então, com relação ao orégano, se a gente for falar cientificamente, não tem nada comprovado. Tá. Né? As orientações da nossa avó, tataravó, às vezes elas ganham da gente, né? Mas, cientificamente, não tem nada comprovado. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é que se você faz esse banho de assento, às vezes com algum medicamento, e com uma certa frequência, às vezes você modifica a flora da região perineal. E isso, vamos pensar assim, mata as bactérias boas, então as bactérias ruins têm maior facilidade para se desenvolver e acaba predispondo mais à infecção. Então a gente tem que ter cuidado. Fazer o banho de assento, se você for fazer com uma água gelada, com alguma coisa, tudo bem. Né, com bicarbonato, com permanganato. Então, tem várias dicas que nossas avós contam. Passavam. Né? Mas cuidado quando vai colocar algum tipo de medicação mesmo, porque às vezes acaba piorando a situação. A gente tem 50 segundos, 3 dicas importantíssimas que a doutora acha que é legal a gente frisar, principalmente agora nesse verão, relacionada à cistite. E essa também, né, de repetição. Qual que a doutora podia mencionar? Qual que é a primeira? Qual cuidado? Eu acho que a primeira dica, primeiro, são sintomas, né? A ardência para fazer xixi, a dor na região do pé da barriga, vamos falar assim, são os principais fatores. A primeira dica, beber bastante líquido. Tá vendo? Isso acho que serve para a nossa saúde no geral, né? Fazer xixi pós-relação sexual, isso é uma outra dica que a gente faz também. E eu acho que a terceira é, procure seu médico de confiança. Pronto, amiga. Porque você pode parar de sofrer com uma coisa que às vezes te incomodou por um grande período da sua vida. E aí dá pra você, tudo tem jeito, gente. É só que a gente fica protelando, fica ouvindo coisa lá e não vai buscar ajuda. É claro que a gente acaba ouvindo o que a nossa vovó, a nossa mamãe fala. A gente pode até fazer, se você acredita ou não. Mas deixar de ir no médico não pode. Então essa foi a nossa dica sobre cistite de lua de mel, que eu achei fabulosa. Doutora Silvia, Obrigada, minha amiga linda. amo você, você é tão linda, tão magra, tão durinha, gente. Tão bonita, uma doutora que é tão vaidosa, que se cuida. E quando você vai no consultório falar com ela, você se apaixona e você vê o porquê, né? Realmente, assim, esse cuidado dela, ela estende a você, isso é muito legal. Tem muitos assuntos que eu quero trazer ela aqui também para cuidar, para falar sobre a nossa saúde íntima, tá? Sobre os novos protocolos que têm surgido no mercado para ajudar você. E tem tanto assunto bacana. E se você tem aí alguma vontade de saber
ligado à ginecologia, para a saúde da mulher, por exemplo, manda pra gente aqui que eu passo pra Sil e a gente pode montar uma pauta, tá bom? Então pode ir mandando aqui a sua perguntinha, tá bom?